Um ótimo dia a todos e todas. O meu nome é Emerson Bezerra, eu sou mestrando em Estudos Literários na Universidade Federal de São Paulo, sob orientação da professora doutora Lúcia Sano. É um prazer estar aqui e compartilhar a minha pesquisa na terceira jornada virtual internacional em pesquisas científicas. O título da minha comunicação é A Recepção de Mitologias Clássicas no mangá Os Cavaleiros do Zodíaco. Entre os objetivos da minha apresentação estão contextualizar o conceito de mangá e apresentar suas classificações, listar possíveis motivações para a recepção de clássicos em mangás japoneses e apresentar alguns exemplos de recepções dos clássicos no mangá Os Cavaleiros do Zodíaco. Em relação aos mangás, Paul Gravett chama atenção para a dificuldade em estabelecer um conceito do que são os mangás. Entretanto, para o autor, os mangás podem ser entendidos como histórias em quadrinhos, cuja leitura é feita de maneira oriental, ou seja, da direita para a esquerda. João Vicente Prila chama atenção para as múltiplas classificações e subclassificações dos mangás. É sabido que os mangás são classificados de acordo com o público-alvo, levando em consideração o sexo e a faixa etária. Dessa forma, existem os shonen, que são os mangás feitos para jovens do sexo masculino, os shoujos, que são os mangás feitos para jovens do sexo feminino, os kodomos, que são os mangás feitos para crianças, e assim sucessivamente. Em se tratando do shonen, eles seguem o mesmo formato e a mesma maneira de apresentação das revistas femininas. As primeiras páginas coloridas, com artigos sobre esportes em todas as suas modalidades, artistas do momento e o meio estudantil. Entretanto, eles também incluem os lugares comuns, os topos desse mangá para rapaz, que são, entre muitos, os brinquedos bélicos, os robôs, os foguetes, animais pré-históricos, videogames, entre outros. Dentro desse universo de mangá para rapazes, nós podemos encontrar Os Cavaleiros do Zodíaco, cujo título original é Senseiya. Ele é uma obra do mangaka Masami Kurumada, escrita em meados da década de 80 e comercializado pela Weekly Shonen Jump, da editora Shueisha, uma das grandes editoras japonesas da atualidade. Esse mangá narra a reencarnação, a trajetória e os inúmeros combates da deusa grega Atena na era moderna. É possível verificar, então, que Atena é uma das primeiras figuras da antiguidade a ter a sua recepção feita nesse mangá. Em se tratando da recepção, no Oxford Dictionary, o termo recepção é definido como a aceitação de ideias ou impressões à mente. E de acordo com a Anastasia Bakhodiani, ela vai trabalhar com a questão etimológica desse termo. Então ela diz que essa raiz do grego vem do termo percepção e ela vem dos verbos em latim recipero, recuperar ou recobrar, e recipio, recuperar. Ela também chama a atenção que esse último termo é o que gera o nosso moderno recepção. Em seus escritos, a autora também cita 3 definições eruditas para o termo recepção. A primeira vem de Hardwick Stray, 2008, em que diz que a recepção, entende-se por recepção a transformação dessa fonte grego ou romana. Ela também cita Martin Dale, de 2006, que diz que a recepção acontece em materiais do pós-clássico. E, por fim, Kahane, 2014, que trata da recepção em tragédias gregas. Dentro desse contexto de recepção, nós podemos verificar como acontece a incorporação e a ressignificação das figuras mitológicas no mangá Os Cavaleiros do Zodíaco. Nessa ilustração, nós podemos verificar algumas divindades que aparecem no mangá de Kurumada. Da esquerda para a direita, nós podemos citar Poseidon, Eris, Apolo, Artemis, Atena no centro, Abel, Hipnos, Hades, que é o grande arquirrival de Atena, e Thanatos. Em virtude de ser um produto da cultura de massa e em virtude do gênero, existe uma forte tendência à simplificação dos personagens. No caso dos deuses, em fontes da antiguidade, Homero e Hesíodo, por exemplo, eles tinham grandes funções, múltiplos epítetos, muitos poderes, mas dentro desse contexto de cultura de massa e no gênero mangá ou no gênero história em quadrinhos, esses deuses são ressignificados e muitas vezes simplificados a apenas uma função ou atributo.
Atena, entretanto, parece ir na contramão dessa simplificação dos personagens, porque além dela manter os epítetos originais de deusa da sabedoria e deusa da guerra, no mangá Os Cavaleiros do Zodíaco ela ganha novas funções e novos atributos, como deusa do amor, deusa da justiça, deusa protetora da terra, deusa da humanidade, entre outras. Entretanto, não são apenas os deuses que são ressignificados no mangá Os Cavaleiros do Zodíaco. Entre muitos exemplos, nós podemos citar o Barqueiro do Inferno, Caronte, a noção de julgamento, juízes do inferno, Aiacos, Minos e Radamantes, o exército de Atena, que é dividido em metais e hierarquizante, então ouro, prata e bronze, isso remetendo ao mito das raças de Hesíodo, Pandora, que no mangá entende-se como a comandante das tropas de Hades, e por fim Orfeu, do mito de Ovídio, que desce ao Hades, realiza catabas em busca da sua amada, mas que infelizmente tem um destino trágico. Essas figuras mitológicas aparecem no universo do mangá Os Cavaleiros do Zodíaco não por mero capricho, mas eles têm função de enriquecer essa narrativa, transformando e dando novas nuances a ela. A partir dos estudos de Carla Silabra, Maria Castelo e Ayelet Pier, eu elenquei 4 possíveis motivações para a presença de mitologia clássica nos mangás, com especial atenção ao mangá Os Cavaleiros do Zodíaco. A primeira diz respeito ao cenário ideal. Nota-se, ao longo do mangá e ao longo da narrativa, que o local tem influência direta no tipo de combate e nos tipos de combatente. No caso dos Cavaleiros do Zodíaco, quando os cavaleiros lutam entre si, eles lutam no planeta Terra. Entretanto, quando eles vão lutar contra os Marinas de Poseidon, eles lutam no Templo do Fundo do Mar. Quando eles lutam contra os espectros de Hades, eles lutam no próprio inferno. Quando os deuses entram em combates entre si, eles o fazem nos Campos Elíseos. Então, a mitologia oferece aqui o cenário ideal para os combates. A segunda motivação tem a ver com a difusão dos clássicos por meio do autor e seu público leitor. Essa difusão acontece tanto de maneira indireta quanto de maneira direta. E como exemplo, eu trago um cavaleiro de prata, Algol de Perseu, cujo ataque é o escudo da Medusa. Dessa forma, nós temos indiretamente uma menção ao mito da Medusa, mas em determinado momento da narrativa, o próprio cavaleiro faz menção direta, ele narra esse mito, o combate entre Perseu e a Medusa. Dessa forma, a difusão dos clássicos acontece de maneira dupla, indiretamente pela constelação, pelos ataques, mas também diretamente quando esse mito é contado de maneira oral. A terceira e quarta motivações têm uma relação entre si. A primeira é a própria leitura do mangaka, então o mangaka pega essa fonte clássica, ele faz uma leitura particular a fim de reinterpretar essa fonte clássica. Então, por exemplo, no caso de Atena, Atena é vista agora, além de ser uma deusa com todos aqueles epítetos, é uma deusa guerreira que veste uma armadura, que porta Ni, que é deusa da vitória de outra forma. Então, eu tenho uma reinterpretação dessa figura antiga à luz do universo do Masami Kurumada. Eu gostaria de pedir licença para ler as considerações finais. Exportado para diversos lugares do globo, Os Cavaleiros do Zodíaco apresenta alguns lugares comuns típicos dos mangás para rapazes e faz uso da mitologia clássica, sobretudo da grega, para compor seu universo narrativo. Existem diversas possíveis justificativas para a recepção dessas mitologias nos mangás, entre elas a ambientação, a difusão do conhecimento dos clássicos e a reinterpretação do mangaka. Percebe-se, assim, que sua presença não é um simples capricho, mas sim um recurso bastante expressivo. Senseiya não é o único mangá ou anime a trabalhar com material grego e ou romano, e com certeza não será o último. Esse tipo de fonte está presente direta ou indiretamente na composição de grandes personagens, tanto orientais quanto ocidentais. Dessa forma, Kurumada reconfigura o material clássico, agregando e ou removendo informações,
enriquecendo-o e mantendo-o vivo por intermédio de novas histórias, novas comunidades leitoras e novos contextos em um contínuo de constantes recepções. Essas são as minhas referências bibliográficas: Bacodiani, Maria Castelo, Paul Gravett, Alphonse Molinet, Sônia Luiten, Ailete Pir, João Vicente Prila e Carla Silabra. Esses são os meus contatos de e-mail e Instagram. Eu agradeço novamente a oportunidade de participar da jornada e fico à disposição para conversas futuras, para troca de informações sobre os Cavaleiros do Zodíaco, sobre mitologia e sobre recepção. Muito obrigado.